Começo do texto aqui, se você puder olhar no versículo 1 comigo, ele começa exatamente com essas palavras: Ele vos deu vida. E essas palavras do apóstolo Paulo nos ensinam de que houve um tempo em nossas vidas em que nós não éramos vivos para Deus. Paulo não está tratando aqui, isso é um ponto importante, interessante. Paulo não está tratando do momento em que você não era nascido fisicamente, no momento em que você não havia vindo à luz, mas ele trata claramente do momento em que você veio à luz de Cristo, digamos assim, à luz do Evangelho, pensando em 2 Coríntios 4:4, da luz do Evangelho que não resplandeceu na vida daqueles que ainda permanecem cegos em seus pecados. Quando você veio à luz de Cristo, à luz do Evangelho, e o Senhor iluminou os seus olhos, então Ele te deu vida. Houve um momento antes disso, então, em que você e eu, em que todos nós, éramos mortos. E essa expressão, nascidos para Deus, ela é muito comum na Sagrada Escritura. E o apóstolo João usa essa expressão em suas epístolas de uma maneira bastante rica, especialmente em 1 João. Eu gostaria de colocar o texto aqui para vocês. 1 João 5, versos 1, 4 e 18. João escreveu o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. João, em suas epístolas, especialmente aqui em 1 João, ele aborda as características daquele que nasceu de Deus, ou daquele que nasceu para Deus. Você lembra que lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, texto que é muito estudado, não é, quando a gente estuda sobre evangelização, o texto lá diz que a todos quanto o receberam, não é, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram, indo para o versículo 13, da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. E Jesus vai explicar isso para Nicodemos no capítulo 3, quando ele diz que aquele que é nascido de Deus, ou nascido do Espírito, passa por uma experiência semelhante àquele que experimenta o vento, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais adiante, no mesmo Evangelho de João, ele vai explicar que é o Espírito que, quando vem da parte do Senhor, nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então há uma ação do Espírito Santo nos convencendo. Ou, usando a ilustração de Jesus para Nicodemos em João 3, há um soprar desse vento, um soprar desse Espírito, que convence o homem e faz com que o homem nasça de novo e experimente essa nova vida com Deus. Voltando então a Efésios, no capítulo 2, Paulo está louvando a Deus, de certo modo, pela preciosa salvação e libertação que dele nós recebemos. Quando Paulo inicia o capítulo 2, ele ainda está nesse espírito de louvor, digamos, não é? Nesse espírito de gratidão, porque nós fomos libertos por ele, libertos da sepultura. Não só Cristo, o Cordeiro de Deus, foi liberto da sepultura e ressuscitado, mas todos nós, de algum modo, já fomos e ainda seremos participantes do poder de sua ressurreição. E também alcançaremos essa gloriosa bênção do Senhor, poder de Deus e libertação, que de certo modo já aconteceu em nossa vida e que de outro modo ainda há de acontecer quando tivermos os nossos corpos glorificados por ocasião de sua segunda vinda. Nós estávamos então mortos em nossos delitos e pecados, quando Ele nos deu vida. E quando Ele nos dá vida, Ele nos coloca a viver essa nova vida. E nesse viver da nova vida, existe o relembrar, existe o explodir, digamos assim, da lembrança e do prazer e do amor daquilo que antes Ele fez na nossa vida e na nossa história. O Senhor, então, Ele só dá vida para quem não a possui. E, de certo modo, Paulo está lembrando os Efésios de que eles não possuíam essa vida.